Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a falar um pouco sobre essa questão das regras que a gente tem no atletismo. A professora Gabriela aceitou o convite, né, para vir falar com a gente. Eu vou falar aqui para vocês quem que é basicamente, academicamente, a professora Gabriela, mas eu queria falar, Gabi, que eu fiquei muito feliz que você aceitou. Para mim é um prazer enorme ter você aqui. E outra coisa, gente, às vezes a gente prioriza muito as pessoas que estão assim no meio, que são muito famosos, tal, tal, tal. Quando vem para uma palestra e tudo, eu acho que a gente tem que começar a valorizar quem está na prática também, né? E a Gabi, ela é super da prática, né? Tá na prática ainda, ela acabou, quem estava aqui antes escutou ela falando que estava treinando e etc. E assim, suguem dela, tá? O que vocês quiserem saber de história de vida, de exemplo, de dicas, assim, o que ela puder dar para vocês, eu acho bom que vocês suguem, tá? Muito feliz. Gabi, você foi meio que me orientando de TCC, né? Eu fui sua orientadora até os. Me abandonou. Abandonei por eles. Gente, eu era orientadora dela, aí passei no concurso, foi por vocês que eu abandonei a Gabi. Mas deu tudo Ah, certo. deu tudo certo. Ó, eu vou apresentar aqui. Eu falo Gabriela, mas é Maria Gabriela Lacerda Salles. Ela fez a graduação dela em Educação Física, em licenciatura, lá na Universidade Federal da Paraíba, e foi em 2016 que ela concluiu. Ela fez graduação em Fisioterapia pela Universidade, pela Faculdade Maurício Nassau, lá em João Pessoa, né, que é onde ela está, na verdade, que ela também fez de 2012 a 2016. Menina, tu terminou concomitantemente, foi? Nem lembrava disso, que tu terminou Foi. junto. Depois que eu defendi na UFPB, eu já tinha coletado os dados da Nassau, aí eu fiz o artigo bem rapidinho e Ah, apresentei. e ela está fazendo, vai concluir agora o bacharelado em Educação Física. Ou seja, gente, suga aí, viu? A menina é fisioterapeuta, é licenciada e está Foi terminando o inveja bacharel em do pai. Educação Física. Foi inveja. Ó, a Gabi, tá vendo? Vamos lá, professora Gabriela, você fique à vontade. Pode ir colocando já o slide que você preparou para comentar um pouquinho com eles. Eu dividi os grupos, Gabi, nessas provas que eu falei que eles já viram, né? Os conteúdos que eles já viram. Então, assim, as dúvidas pequenas que eles tiveram ou grandes, aí eles vão comentando com você, tá? Tá certo. Fica à vontade, tá? Também quero agradecer o convite, a honra. E é bom fazer parte, né? Fazia tempo que eu não participava de um negócio desse. Peraí, eu entro aqui. Isso. A Vocês gente estão. a gente já tá vendo. E eu também, Ohana, eu tô com assessoria de corrida de rua. Fez 2 anos, dia 23 agora de novembro. E a partir de segunda agora eu vou iniciar atletismo kids na praia. Porque até início do ano eu era voluntária na Vila Olímpica, dava aula de voluntária lá de iniciação ao atletismo. Só que com a pandemia, né, parou. Aí eu, sabe da coisa, vou me organizar para começar a fazer algo particular, infantil, porque esse projeto eu quero botar faz tempo. Aí, como o meu marido, ele é formado em bacharel, educação física bacharel, aí ele sempre tá comigo, sabe? Tanto na assessoria de corrida, agora o infantil, que eu vou começar segunda. Eu vou começar com crianças de 9 a 13 anos. Oxe, Certo? massa. Demais, demais. Porque eu sei ainda ser técnica, sabe? A nível nacional, e assim vai. Bom, pessoal, como vocês estão vendo a arbitragem, né? As entidades que movem a arbitragem brasileira de atletismo são a Federação Internacional de Atletismo, o World Athletics, que esse é o primeiro símbolo aí, não sei se vocês estão vendo. Vocês veem eu movendo o cursor? Sim, Gabi, sim. Tá. A CBA, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo. Certo? Essa Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo, eles são bem recentes. O árbitro tem que... Ele fica à vontade, se ele quer ou não se associar a ela. Mas, ultimamente, eles que estão
falando tudo sobre arbitragem, se vem alguma mudança da regra, eles que dão a palestra para o árbitro se atualizar e assim vai. Como a gente vai falar de arbitragem, eu quis começar com a questão da competição em si. As regras que movem a competição. Sempre tem que ter um delegado de organização em competições a nível nacional e a nível regional, tipo Norte-Nordeste. No estadual não tem. No Paraibano, por exemplo, não tem, certo? O delegado de organização, no caso dos jogos escolares, eu sei porque eu já fui árbitra nos jogos escolares, já fui para os jogos escolares a nível nacional como árbitra, como técnica e como atleta, certo? Quando eu trabalhei como árbitra, foi aqui em João Pessoa, a gente já cediu, se eu não me engano, 7 jogos escolares, tanto de 12 a 14 quanto de 15 a 17 anos. O delegado de organização, ele chega na cidade 7 dias antes do início da prova do atletismo, da primeira etapa do atletismo, que geralmente a gente chama primeira, segunda etapa. Vamos supor, sábado de manhã, primeira etapa, sábado à tarde, segunda etapa, certo? Só que antes desses 7 dias, uns 4 meses antes, ele entra em contato com a federação do estado, que vai ajudar no auxílio na competição, para organizar a questão de arbitragem. Já vem tudo da CBAT organizado. Quantos árbitros vai ser necessário para aquela função. A gente consegue ter até uns cargos mais elevados. Não só o povo da CBAT chega aqui mandando tudo, não. Eles designam algumas funções também para os árbitros locais, tipo delegado técnico, a gente pode ter um do estado, e árbitros-chefes, certo? O delegado técnico é uma das funções mais importantes, porque ele que organiza o programa horário da prova, da competição inteira. Para vocês terem ideia, essa função é tão importante. Na Olimpíada, se você entrar no site da Confederação Internacional, do COI, Confederação Internacional da Olimpíada, que organiza a Olimpíada, o programa horário da competição, ele é feito 1 ano antes. Se você entrar, ele está feito lá 1 ano antes. Questão de horário, questão de data, questão de prova, se é qualificação, se é semifinal, se é final. Isso é também justamente para que o telespectador ou o espectador compre o seu ingresso com antecedência, sua passagem, seu hotel para assistir a Olimpíada, certo? Aí não é mudado de jeito nenhum, por conta dos espectadores. O delegado técnico também ele aprova a lista de implementos. Sim, essa questão do programa horário nos jogos escolares, pode haver mudança, sim, no congresso técnico. O congresso técnico dos jogos escolares, ele geralmente acontece um dia antes, na tarde que antecede a primeira etapa da prova, certo? Mas as mudanças que acontecem são geralmente para contribuir com todos. Ou seja, uma mudança de prova, se ele coloca do 12 a 14 é 1.000 metros, se ele coloca 1.000 metros de 8 horas da manhã, só que sete técnicos de cada estado, das escolas, eles acham só muito quente. Aí eles pedem para mudar o horário, antecipar ou colocar no final da tarde, certo? Por isso são esses detalhes que influenciam a performance do atleta, mesmo ele sendo escolar ainda, mas influencia muito a performance dele na competição. E é muito necessário. O delegado técnico também ele aprova a lista de implementos. Como assim? O atleta, ele tem um implemento. Ele leva para a competição. Só que ele só pode entrar com ele na prova se ele for aprovado. Um dia antes, ele entrega, geralmente no congresso técnico, ele entrega o implemento, vamos supor, o peso, do arremesso do peso. Ele entrega o implemento à organização da competição. Para o quê? Para que eles pesam o implemento e mesmo para ver se ele tem o tamanho e o peso ideal para entrar na prova. Esse atleta, ele só recebe seu implemento de volta no final da competição. Pode até receber no final da prova, no final da etapa. Só que esse implemento, ele, no dia da competição, ele será como se fosse usado para todos os atletas. Não interessa se o implemento é dele.
como dardo, o peso, o disco, o martelo. Não interessa se é dele. Ele está disponibilizado para todos os atletas da prova, certo? Pessoal, se quem quiser fazer pergunta, pode perguntar, certo? Se for na caixa de mensagem, eu não vejo, porque eu estou no slide. Eu te falo, Gabi, eles têm a opção de levantar a mão. Aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, só para não perder o fim da meada, gente, que eles vão fazer, sabe? Que eu pedi para eles fazerem pelo menos uma rodada de dúvida. Mas se eles tiverem alguma dúvida, eles colocam no chat e aí eu te informo. Pode seguir. Tá. Espero que esteja claro. Eu esteja falando com clareza, né? Essa parte assegura que o regulamento técnico das competições seja enviado. Vamos supor, no primeiro dia de uma competição, geralmente de um nacional, um brasileiro, que coincide sempre com o congresso, eles entregam o regulamento, o programa horário. O regulamento, ele é enviado um mês antes da prova, da competição. Só que ele já tem disponível no site da CBAT, no caso de um escolar ou de um nacional, no início do ano. Fica bem claro para não haver dúvida, certo? Nesse regulamento aí tem data da competição, local da competição, período de inscrição, regras de quem pode, do atleta que não pode participar da competição, certo? E esse delegado técnico também determina o índice de qualificação. Essa parte também é de extrema importância. Por quê? O atleta, vamos falar dos jogos escolares da etapa estadual. No caso de João Pessoa, da Paraíba. Para o atleta ir para o nacional, os jogos escolares da etapa nacional aqui em João Pessoa, ele tem que bater o índice de qualificação, mesmo se ele for o campeão da prova, ele tem que bater o índice. Por quê? Porque quando chega no nacional, nos jogos escolares da etapa nacional, o atleta ele vai participar da qualificação. Como são geralmente mais de 20 crianças, adolescentes, numa prova de salto em distância, nesse caso faz qualificação A e B, divide 10 e 10 crianças para no final fazer 12 crianças e competir no outro dia a final, certo? Ele precisa da qualificação para poder ir para essa final. Vamos supor, o atleta ganhou a prova de salto em distância aqui na Paraíba. Campeão, ele saltou 3,90. Só que o índice era 4,10. Quando ele chega no nacional, o índice de qualificação é 4 metros. Por isso que muitas vezes o atleta aqui não vai para o nacional, mesmo ele sendo campeão, porque não há tempo hábil para ele melhorar a marca, porque geralmente a prova do final para ir para o nacional é um mês antes, certo? Sim, o que acontece também nesse índice de qualificação? Todos os atletas têm direito no salto em distância, no salto triplo, no arremesso de peso, nas provas de campo. Todos os atletas têm direito a 3 tentativas, exceto nas provas de salto com vara, que não tem nos seus jogos escolares, exceto na prova de salto em altura, certo? Todos os atletas têm direito às 3 tentativas. Ele bateu o índice de qualificação na primeira tentativa, ele já sai da prova, certo? Se 12 atletas não bateram o índice de qualificação, eles pegam, vamos supor, 10 atletas bateram. Os 10 já estão na final. E depois eles pegam as 2 melhores marcas que mais se aproximam do índice de qualificação, para assim eles irem para a final. Tá certo? Eu perguntar certo. Bom, essa questão de delegado médico, geralmente não é uma função que se vê. Só quem está na competição realmente sabe, certo? Mas é muito importante nos jogos escolares, porque o atleta que vai para os jogos escolares, ele é obrigado a participar da prova de qual ele foi qualificado. Vamos supor, eu sou atleta. Eu viajo para competir os jogos escolares em Recife, na prova de 100 e de 200 metros. Eu sou obrigada a participar da prova de 100 e 200 metros.
Porém, se o atleta se lesionar, é necessário o delegado médico atestar que o atleta está incapacitado de se lesionar, de participar da competição, certo? Ou outros casos. O delegado, coloquei o solicitar o delegado médico, ele tem o dever de solicitar que o atleta se retire da prova. E é uma das autoridades sobre questões médicas, certo? Se o atleta, nos jogos escolares, ele tá bem, só que ele passou a noite bagunçando, não foi competir, no outro dia perdeu o ônibus. Ele não participar da primeira da prova, ele não tem direito a participar da segunda prova, no qual ele foi qualificado, e ele se responsabiliza por pagar seu próprio hotel e sua própria alimentação. Ou a federação ou o estado que é responsável pelo esse atleta tem a obrigação de mandar ele de volta para sua cidade. Tá certo? Isso é seríssimo. Seríssimo. Em outros casos, é melhor que o seu atleta. O seu atleta tá com a dor de cabeça muito forte, mas não deu tempo dele ir no médico, ou o médico disse que ele dava para competir. É melhor que você peça que ele entre na prova e queima a largada, ou queime o arremesso, ou as tentativas. Ele pode até fazer uma tentativa de salto em distância e passar as outras ou se retirar, mas ele tem que entrar na prova, tá certo? Bom, o árbitro geral de partida de photo finish tem nos jogos escolares, porque é muito fácil eles baterem recorde. Muito fácil. O árbitro geral, seja de partida, seja de photo finish, seja de prova de campo, prova de pista, ele é responsável por tudo que acontece dentro do período que a prova acontece. Vamos supor, na largada de 100 metros, o árbitro geral de partida, ele é responsável pela largada da prova até o final da prova, como também o árbitro geral de photo finish, certo? Tem como estabelecer recorde em cronometragem manual? Depende. A partir de provas de 1.000 metros, pode. Mas abaixo disso, não tem como estabelecer recorde com cronometragem manual, tá? Tem que ser cronometragem eletrônica. Ou seja, os 100 metros tem que ser eletrônico. 200, 400, certo? Revezamento 4x100. No caso dos escolares, é 4x4 misto. Não sei se você já viu. Sim, o júri de apelação. Coloquei também o júri de apelação, porque é muito comum ter nos jogos escolares. Certo? Geralmente tem número de 5 técnicos de estados diferentes. Geralmente pega do norte, do sul, do sudeste, do nordeste, ou até 7. Certo? Porque tem que ser em número ímpar. Acontece que um atleta fez alguma infração, só que não prejudicou o outro atleta. Estava correndo na prova de 800 metros, só que sem querer o atleta empurrou, o menino caiu fora da raia 1. O menino caiu dentro do campo e voltou para a raia 1 durante a corrida. O que acontece? Teoricamente, era para o atleta ser... A participação dele é como se fosse considerado falha. Ele não ser cancelado, eu esqueci a palavra. Como se ele fosse uma queima. Ele não pode pisar na área interna da pista, no campo, e nem na área externa. Certo? Gabi, seria meio que desqualificado? Seria isso? Desclassificado, pronto. Bom, acontece. Chama o júri de apelação e vê, não, no caso ele não prejudicou ninguém, o atleta não estava disputando os 3 primeiros lugares, é um atleta da 6ª colocação, terminou a prova na 6ª colocação, não tem problema. Isso acontece. Nos jogos escolares não tem problema. Geralmente o árbitro ou os inspetores de pista, eles não desclassificam o atleta. Mas em uma competição norte-nordeste, a nível adulto, ou um brasileiro normal, sem ser jogos escolares, desclassificado. Mesmo ele terminando a prova,
mas o atleta ele é desclassificado, certo? Bom, o árbitro geral para a câmara de chamada, responsável por tudo que acontece na câmara de chamada. O árbitro geral para provas de pista, responsável por todas as provas de pista, como de campo para todas as provas de campo, e de provas combinadas para as provas combinadas, tanto no feminino quanto no masculino. Esse árbitro geral para a câmara de chamada, ele tem a obrigação ou designar a função para que um árbitro olhe os pregos dos atletas. Olhe se o atleta vai entrar com o número, se o número está fixado na frente. Tá certo? E esse árbitro geral para as provas combinadas, ele fica os 2 dias com os atletas. O atleta da prova combinada, ele só precisa confirmar a primeira prova do primeiro dia. Ele confirma a primeira prova, vamos supor, no epitáculo. Os 5 barreiras, é a primeira prova. A atleta confirma lá. Pronto, ela entra na prova com todo o material que ela vai usar naquela etapa. Certo? Depois de 5 barreiras, a atleta vai para o arremesso do peso. Ela não sai da pista até que acabe todas as provas da primeira etapa. E esse árbitro é responsável por marcar o intervalo. Acabou a prova. Todas as atletas correram os 5 barreiras. Ele marca o intervalo de 30 minutos e leva ela já para o setor. Porque esses 30 minutos a atleta tem que descansar e já entrar no aquecimento para a prova seguinte. Certo? Gabriela? Oi. A gente tem uma dúvida. Pode falar, Joami. Joami, tá sem som. Tenta desligar e ligar de novo, por favor. Tá me ouvindo aí agora? Sim, agora sim. É o seguinte, a minha pergunta é relacionada às provas de pista, né? No caso, ela falou que geralmente é utilizado em torno de 5 a 7 árbitros, né? Mas, assim, eu gostaria de saber quantos árbitros seria só na prova nas provas de pista, por exemplo. São esses mesmos 5 árbitros ou só 2 ou 3? Pronto. Na prova de pista, na verdade, o ideal que deveria acontecer. Mesmo se tiver o eletrônico, tem que ter. O ideal seria 3 árbitros por raia, certo? Só que o que acontece? Tem que ter, no mínimo, 3 árbitros pegando o primeiro colocado. E o resto dos árbitros pega segundo em diante. Se sobrar mais alguém, vamos supor, se tiver só 5 raias com atletas. Aí o que sobrar tem 9 árbitros. 3 tem que confirmar o primeiro colocado, e se sobrar mais um árbitro, confirma o segundo colocado. Até acabar o número de árbitros disponíveis. Certo? Mas tem muito mais árbitros do que só na escada. Esses são os árbitros da escada, que é aqueles que ficam na linha de chegada, que acionam o cronômetro assim que dá a largada e para o cronômetro assim que, dependendo da posição do atleta que você está pegando, se é primeiro, segundo, terceiro em diante. Mas tem que ter muito mais árbitros de pista. A gente tem os árbitros de partida, que é o chefe geral de partida, tem os confirmadores, que geralmente numa prova de 400 metros fica um árbitro na raia de dentro, colado na raia 1 e um colado na raia 8. Eles veem se o atleta não está com a mão na linha branca, tá certo? Também tem os inspetores, que são usados geralmente nas provas de marcha atlética. Não tem marcha atlética nos jogos escolares, certo? Os inspetores, eles ficam no meio de cada curva e de cada reta. Vamos supor, na reta de 100 metros, fica um inspetor nos 50 metros. Na curva, fica um inspetor nos 50, na metade da curva, certo? Numa cadeirinha, sentado, fora da pista. Certo? Eu acho que eu respondi. Bom. Tá sim, ele confirmou, Gabriela. Os árbitros-chefes. Os árbitros gerais, eles colocam árbitros-chefes na prova. Peraí, rapidinho. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Eu vou falar certinho, professora Gabriela.
Peraí, professora Gabriela. O Clisma levantou a mão também. Pode Certo. falar, Clisma. Só aproveitando que ela tocou no assunto de não haver marcha atlética nos jogos escolares, eu só queria saber qual a justificativa para não haver. Certo. Marcha atlética, lançamento de martelo, salto com vara e prova com obstáculos. Geralmente é 3.000 com obstáculos, mas se fosse nos jogos escolares seria 2.000 com obstáculos, certo? Essas provas não têm a justificativa que essas provas elas não são convenientes, não tem fácil acesso para o professor ensinar. No caso da marcha, que não tem um implemento, como o martelo, que é muito difícil o martelo do professor ensinar, geralmente de escola é muito complicado, diz que a técnica da marcha é difícil. Só isso é justificativa. No caso da vara, subtende-se que a vara é muito cara, certo? E no caso da prova com obstáculo, a mesma coisa, que seria difícil treinar o atleta sem o obstáculo, certo? Porque é muito mais fácil treinar com barreira, fazer barreira de cano do que com obstáculo, porque no obstáculo o atleta pode colocar o pé e empurrar, tá certo? Subentende-se que é isso, a justificativa. Ele falou que está contemplado, Gabriela. Agora, uma coisa que a gente discutiu quando a gente viu marcha atlética, Gabi, foi o seguinte, que tem alguns preconceitos, tem algumas coisas, mas eu falei para eles para a questão do trabalho, porque não usa implemento, e assim, se não for trabalhado pelo menos na escola, se vai ser trabalhado aonde, né? E aí a gente fica sem aquela base, aquela velha problemática do esporte brasileiro, né? Uma base sólida, um trabalho que seja rotineiro desde cedo, né? E para uma modalidade que não pede implemento, né? Mas era isso, eu já estou falando demais. Vai, segue. Não, mas é muito importante a marcha atlética, porque desmistifica os preconceitos, trabalha mobilidade de quadril. É mais fácil de um atleta, mesmo se fosse nessa categoria de jogos escolares, seria 3 a 5 mil metros de marcha. É uma distância grande? É. Mas é uma prova que tem poucos adeptos no Brasil. Seria fácil ser o atleta se tornar um campeão nacional. Fácil, entre aspas, né? Se ele gostar da prova, eu acho uma boa pedida para quem tem interesse em trabalhar com isso. Eu acho uma boa, certo? Bom, câmara de chamada. Como eu já tinha falado anteriormente, tem que olhar a questão do prego, se o tamanho está ideal, se é grande, se é pequeno, se o número do peito está ok. O atleta não pode entrar de jeito nenhum na prova sem o número, até porque como é que o árbitro vai identificar? Certo? E ele já tem que entrar na pista com a sapatilha de atletismo, seja ela do lançamento, do arremesso, do salto, da velocidade, certo? Essa questão de partida que eu coloquei aí, confirmadores. Esses confirmadores são justamente esses que ficam um dentro da pista, colado na raia 1, e outro colado na raia 8. O que acontece? Ele tem o dever no caso dos jogos escolares, vamos supor, raia 2, mão na linha, a raia 2 tem que puxar. Não pode de jeito nenhum, seria invasão, já seria uma queima, se o atleta tocar na linha da largada. Tá certo? Em relação à pista, os inspetores, além de ver a questão da marcha atlética, se o atleta está flutuando, se está entrando com o joelho flexionado, que não pode, os inspetores também têm a função de olhar o revezamento, a passagem do bastão. Hoje em dia, o atleta do 4%, ele tem 30 metros de passagem do bastão, que chama zona de passagem. Antigamente era zona opcional e zona de passagem. A zona de opcional, o atleta que ia receber corria, para o atleta que está entregando o bastão chegar a tempo na zona de passagem. Hoje em dia, não. O atleta, anteriormente, que antes era chamada zona de opcional, o atleta já pode pegar o bastão lá, certo?
Os cronometristas, que são esses, o primeiro colocado, tem que ter 3 confirmadores, é o ideal. Isso não acontece nos estaduais. Nos jogos escolares nacional, até para nacional, acontece sim. A competição é muito bem feita, muito organizada. Vale a pena conferir se for perto da sua cidade, se for no estado vizinho, e como voluntário, certo? Os assistentes de partida. Esses assistentes de partida é o seguinte: nas provas que tem que ter largada com o bloco, o assistente de partida tem que organizar as posições do atleta. O atleta ele não pode ficar colado no bloco. Ele tem que ficar atrás do número, que demarca a sua raia, ou, se não tiver esse número, 3 metros atrás do bloco. Para quando o árbitro falar as suas marcas, o atleta se direcionar ao bloco, certo? Ao bloco de partida. Esse registrador de volta em provas acima de 800 rasos. Não tem nos 800, acima de 800, ou seja, a partir do 1.500, que 1.500 é a prova oficial. 1.000 não é oficial. 1.000 é só no sub-16, certo? A partir de 1.500, cada registrador de volta, ele é responsável pode ser responsável por 4 atletas. Não tem nem como eu dar pausa aqui para os cachorros. Por 4 atletas, certo? Ele recebe um papelzinho, aí ele coloca lá o número do atleta, o número do peito, e coloca, marca a volta, certo? E o último atleta, ele tem que tocar o sino, para que o atleta saiba que é a última volta, tá certo? Sim, o anemometrista. O anemometrista, ele é responsável por marcar a velocidade do vento. Sem essa velocidade do vento, provas de velocidade de salto não são validadas recordes, certo? Na prova de 100 metros, lá, para que Bolt tenha batido isso é também para os jogos escolares, certo? Tem que ter o anemometrista. Para que Bolt lá batesse o recorde nacional mundial dos 100 metros, o anemometrista acionou o aparelho para medir a velocidade do vento. O que acontece? Se a velocidade do vento der acima de 2.0 positivo, ou seja, o vento a favor, que empurra o atleta, se ele estiver acima de 2.0, o recorde não é validado. Pode ser um recorde mais incrível do mundo, mas não é validado. Certo? Tem que ter até 2.0. Tá certo? Tanto para provas de velocidade como para as provas de salto. A gente acha que isso não faz diferença, mas a nível mundial faz muita diferença. Cada detalhe conta para a melhor performance possível do atleta. Certo? Esse comissário, ele é responsável por manter atletas que não estão competindo, técnicos que não têm atletas na prova, fora da área de competição. Vamos supor, aqui no estadual aqui de João Pessoa, da Paraíba, no paraibano adulto. É muito comum os atletas adentrarem a pista para assistir sem estar na sua hora de competição. Nesse caso aqui, a gente não tem comissário, porque seria como se fosse um árbitro a mais. A federação não queria gastar dinheiro com ele. Mas no nacional, no brasileiro, no mundial, esse comissário tem um papel muito importante. Imagina você assistindo a Olimpíada, de repente, um monte de gente na pista, você querendo ver a chegada dos 100 metros, querendo ver o lançamento do martelo, sem conseguir ver por enxergar, porque tem um monte de gente na pista só fazendo volume. Até na Olimpíada, árbitros que não estejam com sua função naquele momento, eles têm que ficar dentro do vestiário, eles não podem nem assistir a prova, para vocês terem ideia, certo? Esse comissário é muito importante nos jogos escolares, porque um atleta que ele acabou sua prova, ele, em vez de se retirar, junto com o árbitro responsável,
da prova se retirar da pista, vamos supor, ele queira torcer para o seu colega que está em outra prova. Ele pode atrapalhar outros atletas, ele não pode estar torcendo dentro da pista para o seu colega, entendeu? Essa função é muito importante. Sim, em provas de campo, também tem os árbitros, desculpa, de medição. Esses árbitros de medição é a função mais importante, porque se a medição não for naquele momento, vamos supor, eu sou árbitro de queda, o implemento é arremessado ou lançado, caiu, eu tenho que correr e colocar, já aqui em João Pessoa a gente usa um ferrinho, que ele é acoplado à trena. A trena tem um espaçozinho no ponto 0, que começa 1 centímetro, tá? Ele é acoplado. Assim que o implemento cai, eu coloco na marca. Independente se o atleta queimou a marca, queimou o lançamento lá, na área de lançamento, só que eu não vejo porque a minha função é ver onde o implemento caiu, tá certo? Aí o árbitro-chefe, ele é responsável por, ele fica com 2 bandeiras, a branca e a vermelha. Se o atleta tentativa válida, ele levanta a branca. E eu já estou lá, marcando o local onde caiu o implemento. Se o árbitro, a chefe, levantou a bandeira vermelha, mesmo eu estando lá, eu saio da minha função e o outro atleta vai fazer o seu arremesso, seu lançamento, o seu salto. O que acontece em Olimpíadas, que pode também acontecer nos Jogos Escolares a nível nacional. Bom, o atleta diz que não queimou o lançamento do dardo. Por quê? O lançamento do dardo, para ser validado, tem que aferir a ponta e depois ele pode entrar escorregar de barriga. Só que, às vezes é muito detalhe. E o árbitro diz que o atleta queimou, o atleta diz que não queimou. Se ele cair assim, muito fácil de ver se queimou. Se ele cair assim, muito rápido, às vezes não dá para ver. O que pode acontecer? O árbitro dá a queima, o atleta lá na discussão nem pode discutir durante a competição. Mas se ele tiver a dúvida, ele vai marcar, avisa o atleta que foi queimado, mas que ele vai marcar. Depois que acabar a prova, o atleta pode entrar para um júri de apelação para poder decidir se valeu ou se não valeu aquele lançamento. Tá certo? Mesma coisa no salto em distância, porque às vezes a plasticina na tábua, ela não é marcada. Aí o atleta, não. Como é que eu queimei se não cadê a marca do meu pé aqui? Aí o árbitro tem que marcar e depois ver como é que resolve. Se o árbitro geral, delegado técnico, ele vai aceitar ou não a apelação do atleta. Certo? Regras técnicas. Eu peguei essas regras técnicas que mais acontecem nos jogos escolares. Gabriela, deixa eu só fazer uma intervenção rapidinho. Quando você falou aí da questão do juiz nas provas de campo, né? É impossível não vir na cabeça o caso lá do arremesso do dardo que bateu na perna lá do juiz. Lembra da Noruega que teve o caso? Os meninos estão balançando a cabeça aqui. Eles lembram disso. Gente, o que aconteceu? Ele errou o alvo, mas o juiz não estava prestando atenção, né? Culpa do árbitro. Pelo amor de Deus. Culpa do árbitro. Nossa. Nunca mais eu acho que ele vai arbitrar na vida dele. Nem no nacional, nem no estadual. Por quê? O árbitro tem que estar atento tanto para as provas que ele, para a prova que ele está, para a função dele, tanto para as provas que estão acontecendo simultaneamente. Certo? Ele tem que estar de olho, principalmente em áreas de queda. O árbitro ele não vai ficar no meio da área de queda esperando o implemento cair. Essa função é desafiadora. Ele tem que ficar próximo. E assim que ele vê que o implemento vai cair, ele vai correndo em direção ao implemento. Mas e sem tirar o olho, para não perder o local. Mas jamais ele vai ficar no meio ou um possível local que o implemento vai cair. Foi culpa do árbitro, ele não tá ligado na prova, na competição. Eu acho que ele deve ter dormido
Isso não pode acontecer nem no estadual, isso não pode acontecer. Eu botei o link aí, caso alguém não tenha visto, né? Aí eu botei o link para os meninos verem. Vamos pro próximo, pode ir. É porque tinha que comentar isso, gente, vai ser árbitro, não prestou atenção, eu fiquei desesperada quando eu vi aquela cena. Ave Maria. Vamos. E aconteceu aqui em João Pessoa, há uns anos atrás. O dardo caiu no calcanhar da atleta. Meu Deus. Foi. Vamos. Atleta inscrito em provas que estão ocorrendo simultaneamente. Isso ocorre muito nos jogos escolares. Por quê? Geralmente a primeira etapa é qualificação. Quando tem um número muito alto de atletas, eles fazem qualificação para ter semifinal e final. Certo? Ou qualificação e final, porque em provas como salto em distância, a semifinal é dentro da final. Certo? O que acontece? Geralmente, quem corre 100 metros faz salto em distância. E essas provas acontecem, é muito comum acontecer no mesmo tempo, no mesmo período. Aí o que acontece? A atleta é chamada para correr os 100 metros. Só que ela está na terceira bateria da qualificação. E ainda está na primeira bateria. Aí, o atleta tem direito, o árbitro tem direito a levar ela. Só que ela está no segundo salto do salto em distância. Aí o que acontece? Quando ela corre os 100 metros, ela volta, já está no quarto salto. No salto em distância. No caso, se for qualificação, no terceiro. Só que ela tem direito a entrar para fazer o salto dela na frente de outros participantes, para ela não perder a tentativa. Porque quando entra, vamos supor, se for na final, quando entra no sexto salto, são 6 saltos no total, quando entra no sexto salto, ela perde os saltos que não fez. Se ela tiver no quarto salto e se as colegas dela tiver no sexto salto, ela já não tem mais direito de entrar, certo? Ou seja, ela correu, mesmo cansada, já bota ela para saltar. Isso acontece muito, com muita frequência nos jogos escolares. Eu não sei se você entendeu, que essa parte ficou meio esquisita. Certo? Qualquer coisa eles falam, mas eles não falaram nada, acho que deu pra ir. Não é permitido que um atleta faça uma tentativa em ordem diferente na rodada final tentativas. É isso que eu acabei de dizer. Na rodada final tentativas, que seria, no caso, sexto salto, sexto arremesso ou sexto lançamento. Não é permitido que ele entre, atrapalhe a ordem e faça seu quarto salto, seu quinto salto. Ele perde a tentativa. Mas se tiver na quarta tentativa ainda e ele está na segunda, ele tem direito a, quando chegar, fazer a terceira tentativa, e no final do ciclo de tentativas, o árbitro pode encaixar ele de novo e botar ele para fazer a quarta tentativa, certo? E depois reorganiza, quinta e sexta. Se o atleta confirmar a prova e não comparecer na câmara de chamada, ele perde a participação na competição, que eu tinha falado no início, aquela hora, que ele é a obrigação do atleta ele competir. E principalmente se ele confirmar a prova. Às vezes o que acontece? O atleta foi almoçar. Ele perde o ônibus para voltar para a competição. Só que seu técnico confirmou a prova. O que acontece? O atleta chegou atrasado, perdeu a prova. Agora se... E está fora da competição. Agora, se for um erro de horário do transporte oficial da competição, vamos supor, era para o ônibus sair do refeitório de 11h30, saiu de 11h45. É erro técnico da competição. É obrigação do árbitro, chefe da prova, esperar o atleta. Tá certo? Isso é muito difícil de acontecer. Porque o técnico ou o árbitro, geralmente quando vai para uma competição a nível nacional, mesmo sendo escolar, ele almoça na pista, ele dá um jeito de almoçar de 10h30 da manhã para correr a primeira prova de 1h da tarde. É muito raro isso acontecer. Acontece quando realmente for em responsabilidade do atleta ou do treinador. Porque se for um atleta a nível escolar,
o treinador, querendo ou não, o treinador é responsável por tudo que o atleta faz, né? Se ele está atrasado, se ele acordou na hora certa para ir para a competição, se ele tomou café na hora certa, tá certo? Para atender a esse requisito, qualquer tênis que seja introduzido pela primeira... Sim, gente, essa questão aí, esse quarto tópico eu botei como forma de curiosidade. O que acontece? O que estava acontecendo? A Nike, a Adidas, eles pegavam, não sei se vocês viram o recorde mundial da maratona, com Kipchoge. O que a Nike fez? Fez um tênis exclusivo para o atleta bater aquele recorde. O que está acontecendo? A IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, está banindo isso. Todas as empresas, grandes empresas de calçados, de sapatilhas de atletismo, elas têm a obrigação de lançar o tênis, a sapatilha, 4 meses antes de um mundial, de uma competição internacional, seja mundial, seja um sul-americano, seja uma Olimpíada. Por quê? Para democratizar o acesso ao tênis. Porque o que acontecia? Os atletas de elite, claro que todo atleta praticamente que está na Olimpíada já é de elite, mas os finalistas, os mais candidatos a finalistas, tinha o calçado diferente dos outros atletas. E eles proibiram que acontecesse isso. Ia ser a partir desse ano, né, 30 de abril, só que não teve a Olimpíada, foi adiada. Aí agora vai ser a partir do ano que vem. Tá certo? As regras técnicas, né? A sapatilha de atletismo deve ter até 11 pregos. Em provas de campo, a nível escolar só permite até 7 milímetros. E em provas internacionais, até 12 milímetros, que é o que acontece na câmara de chamada. O árbitro da câmara de chamada, ele tem que olhar embaixo do pé do atleta para ver se o prego pode entrar naquela prova. O que acontece nos jogos escolares? Na verdade, em toda a pista do Brasil, toda a pista sintética de atletismo do Brasil, é proibido pregos acima de 5 milímetros para a prova de pista e acima de 7 para as provas de campo, que seria salto em distância, salto em altura e lançamento do martelo. Certo? Porque as provas de arremesso e lançamento de dardo, lógico que não tem prego, né? Porque é no cimento. Certo? Essa questão de provas internacionais até 12 milímetros, isso aí é fora da nossa realidade aqui do Brasil. Porque a gente não tem condições de estar renovando a borracha da pista sempre, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, direto. Eles estão lá, pista nova. Tem pista espalhada pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente é muito limitado nessa questão. Certo? Eu não sei se aí tem pista sintética. Aqui a gente tem 2 e está construindo uma... Tem a da Vila Olímpica e tem a da UFPB, né? Aí está construindo a da UEPB, pista sintética. Pronto. A UEPB, gente, é estadual de lá. Aqui tem... Aqui em Campina Grande. Aqui tem uma na UFT daqui, de Palmas, só que aqui não tem curso de educação física, mas tem uma pista sintética. E estão construindo uma de Miracema, porque o campus de Miracema tem curso de educação física também. Aí que eu saiba, né? Se tiver em outro local, eu não sei, mas a sintética, que é aquela azulzinha, né? Que é o dos camadas. Sim, tem 2 aqui, então. Uhum. Pode ir, Gabi. Todo atleta deve receber 2 identificadores, número e nome, ou seja, que durante a competição devem ser usados visivelmente na frente e nas costas do tronco, exceto nas provas de salto, onde o identificador pode ser usado apenas na frente ou nas costas do tronco. Eu li bem rapidinho, mas eu vou explicar. Todo atleta, na Olimpíada, ele recebe um número para colocar na frente, na verdade é o nome, né? Bolt, vamos supor, na frente e atrás. O que acontece nos jogos escolares? Eles tiraram essa questão. Eles só entregam um número. O atleta é obrigado a usar o número na frente, para economizar. Só que isso foi depois que entrou essa regra, exceto em provas de salto. Por quê?
Muitas vezes no salto em altura, quando o número do atleta estava nas costas, o número batia no sarrafo e fazia com que o sarrafo balançasse. Aí isso prejudicava o atleta. Aí essa regra entrou em vigor há uns 3 anos atrás, que agora todos os atletas de salto, seja ele salto em distância ou salto com vara, salto em altura, salto triplo, eles têm que usar apenas o número na frente, certo? Isso já acontece no Brasil em todas as provas. Tem isso de ser salto ou corrida, não. Certo? Marcação do ritmo em corridas por pessoas que não estão participando ou de outros atletas. É como se fosse um coelho. É proibido. Mas acontece nos jogos escolares. Por quê? O técnico está fora da pista e fica lá, no atleta de 1.000 metros. Fez tanto, a volta tá tanto. Não pode. Só que aqui nos jogos escolares isso é permitido. A nível nacional é permitido. Não tem árbitro que julgue isso, não. Até porque é um atleta escolar. Às vezes o atleta é do interior, é acostumado com o seu técnico fazendo isso. Quando chega no nacional, ele fica totalmente sem apoio. Mesmo que a intenção dele não seja ser o primeiro, mas seja completar a prova bem, do jeito que ele treinou. Certo? Receber apoio físico de outro atleta que ajude a progredir em uma corrida. Exceto ajuda na recuperação da posição em pé. Nos jogos escolares, acontece muito em provas de fundo. Numa prova de 1.000 metros, que é adaptada, né? Que é o de 12 a 14 anos. O que acontece? Eles se esbarram e um cai. O atleta pode levantar, só que não pode atravessar de mão dada, não pode, como acontece nas provas, nas corridas de rua, um carregando o outro. Não pode, não é permitido. Se isso acontecer, os 2 atletas são desclassificados. Tá certo? É muito comum. Em provas de 5 barreiras, 5 10 com barreira, porque sim, também não tem 400 com barreira nos jogos escolares, tá? Porque se um atleta bate na barreira e cai, às vezes ele pode derrubar um retardatário, um atleta que está lá atrás. O que está na frente não, já passou. Aí é muito comum um levantar o outro, ou os 2 mesmo assim levantar e correr e terminar a prova. É muito comum nos jogos escolares. Gente, essas sapatilhas. Essa da Nike, ela é uma sapatilha de velocidade. Pode ver que ela tem 4, 5, 6, 8 pregos. Certo? Essa de baixo aqui, ela é de lançamento de martelo, arremesso de peso ou lançamento de disco. Ela não é totalmente lisa, é como se ela tivesse alguma coisa para atritar, para que o atleta consiga deslizar ao mesmo tempo não derrape. E essa aqui, branca, é do lançamento do dardo. Pode ver que ela tem 11 pregos, que é o máximo permitido pela Confederação Internacional do Atletismo, pela IAAF, certo? O World Athletics, são 11 pregos. Se tivesse um aqui no meio, não seria permitido. Não sei se vocês sabem, né? Que acho que a Ana já explicou. Esses pregos aqui atrás. Sim, gente, essa sapatilha de dardo, ela pode ser usada também no salto em altura, tá? Porque o atleta, quando ele vai entrar para subir, para atravessar o sarrafo, ele entra de calcanhar. Ele dá como se fosse uma entrada com uma freada para subir e virar o corpo, certo? Como se fosse para frear. E no lançamento de dardo, ele freia o movimento, para que haja como se fosse um impulso no braço, a potência no braço, para que o movimento seja rápido. Certo? Regras técnicas de pista. Não sei se ainda tem tempo. Bloco de partida. Gabi, deixa eu te falar, os meninos, eles fizeram, eles estudaram a parte das provas de pista, de campo, combinada, a da marcha atlética, e as corridas de rua eles viram junto com as cross-country, sabe?
Então, assim, essa parte, assim, das provas, ele sabe. Agora, essa parte geral que você deu até agora, eu tinha deixado para você dar mesmo. Aí essas outras eles estudaram. Mas, assim, falta muito, porque qualquer coisa você pode ir fazendo e Eu nem fazendo lembro. bate-bola com eles. Eu nem Dá uma lembro. olhada. Pode tirar o ESC aí que ele que vê. É mais imagem. Ah, não. Então pronto. Pode seguir, então. Dá tempo, sim. Pronto. Pode ir. Na pista, bloco de partida é somente. Bom, no bloco de partida é o seguinte: tem que ter 3 apoios, certo? O que acontece? O que aconteceu já, eu vejo nos jogos universitários que eu participei. Eu botei essa questão mais para vocês terem uma ideia de como é. Tem uma atleta que ela tem 45, se eu não me engano, tem 43. Ela tinha o braço amputado. O que aconteceu? Na minha série, o árbitro ele deu 3 largadas. Por quê? Ela estava sem o. Primeiro, que ela não podia participar porque ela não estava com 3 apoios no chão. Ela só estava com o braço e com um pé. Quando ele dizia pronto, ela desequilibrava. Aí ele deu essas milhões de largadas para que ela conseguisse largar. Aí o que aconteceu? Na última chance que ele deu, ele fez pronto e deu o tiro. Foi muito rápido. É tanto que eu acho que ela nem pegou a final. Agora, sim, nesse caso, poderia prejudicar os atletas convencionais. Por quê? Cansa você ficar no bloco, o sol às vezes está muito quente, você queima seu joelho. E às vezes o atleta está preparado por uma adrenalina só. Ele até pode ser sucessivo à queima. Tá certo? Bom, essa saída falsa. Antigamente poderia 2 saídas. A primeira era só um alerta e a segunda desclassificada. Hoje em dia, não. A primeira saída falsa já é desclassificada, exceto nas provas combinadas. Certo? Que a primeira saída falsa, o atleta do decathlon, nos 100 metros, 110 com barreira. A primeira saída falsa é mostrar o cartão amarelo com o preto, que no atletismo é o cartão retângulo, é uma diagonal preta ou uma diagonal amarela. E agora a segunda saída, não. De qualquer atleta, a segunda saída de qualquer atleta, num decathlon, na prova combinada, na pitado, seja qual for, é o cartão vermelho. E ele perde a pontuação daquela corrida. 0 a pontuação. Mas ele pode continuar fazendo as outras provas, tá? E também, ó, saída falsa quando o tempo de reação for menor que 0,100 segundos. Às vezes a olho nu a gente não identifica na hora, no momento. Na TV é muito fácil. Mas o photo finish, ele denuncia se o atleta largou antes de 0,100 segundos. Certo? Sim, essa questão de invasão das raias. Eu botei uma imagem. É porque eu não botei na ordem, não. Bom, vocês estão vendo esse atleta de azul, acho que é do Bahamas, que ele invadiu a raia. Aí ele fez com que o atleta jamaicano invadisse também. E pode ver que o atleta de vermelho, na raia 2, ele começa a entrar, certo? Isso é tudo desclassificado. Geralmente, o que acontece nos jogos escolares? Se for uma reta, o atleta retardatário, ele invadiu a raia, o árbitro não desclassifica, certo? Agora, se for numa curva, se ele invadir a raia, na raia externa, na borda interna da raia, vamos supor, esse jamaicano está próximo do vermelho, se ele invadir aí nesse caso, ele é desclassificado, porque como se ele entendesse que ele corresse menos, por causa desse escalonamento, que ele corresse menos do que os outros atletas. Agora, se ele pisar na borda externa, no caso o jamaicano, ele pisasse na borda perto do de azul, o árbitro pode entender que não houve infração, que ele não prejudicou ninguém, ele só se autoprejudicou. Tá certo? Aí, no caso, ele pode interpretar que não vai desclassificar o atleta. Por isso. Em relação a essa prova aqui, ó, do 110 com barreira, eu coloquei porque esse atleta da França, se ele corresse próximo a esse atleta de vermelho aqui, provavelmente os dois iam bater o braço com o braço. Não sei se vocês estão enxergando isso.
o que aconteceria? Não teria problema. Aí seria quem vence o melhor. Porque a invasão não é como se fosse visual, fosse fora do plano dele. Se ele pisar, agora se ele pisar, quando descer da barreira, pisar na linha da outra raia, aí seria desclassificado. Eu botei essa prova dos 200 metros, essa largada dos 200 metros, para vocês verem aquela questão do bloco, que eu acho que eu esqueci de falar, mas tinha lá, estava escrito no slide. Bom, essa parte externa aqui do bloco, ele pode tocar na raia externa para poder largar, porque geralmente essa pontinha aqui, ó, ele é colocada perpendicular à curva que o atleta vai correr. Agora, ele não pode invadir, botar essa parte da frente do bloco aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o curso. Na parte, nem invadir a própria linha, nem invadir a linha interna, a borda interna da outra raia, e nem a borda externa da raia de fora. Agora, se for essa parte de trás aqui do bloco, onde está esse fonezinho, se ela invadir a outra raia, não tem problema. A raia externa aqui, ó. Da raia de fora. Da raia de dentro pode, porque pode prejudicar o atleta da raia de dentro. Mas na raia de fora não tem problema. Tá certo? É porque não tinha nenhuma foto legalzinha para botar para vocês. Bom, nesse caso aqui, a atleta no revezamento, não tem como ela não invadir. É normal, tá certo? O bastão sempre fica na primeira pessoa do revezamento. O bastão sempre fica ultrapassando a linha da largada. Nesse caso aqui, eu quis falar para vocês do revezamento em caso de queima. Se esse atleta que está atrás, que está entregando o bastão para o atleta da frente, derrubar o bastão, ele tem que pegar e entregar na mão dele. Agora, se ele que deixar cair o da frente, ele que tem que pegar o bastão. Agora, vamos supor, o bastão caiu fora da zona de passagem. Foi o atleta da frente que pegou, que deixou cair. O bastão caiu fora da zona de passagem. E aí, o que acontece? O atleta de trás, ele pode pegar, entrar na zona de passagem e entregar o bastão ao atleta da frente. Só que isso é tão rápido. Se o atleta ainda quiser, para terminar a prova, aí tudo bem. Agora, ele sabe que não vai ganhar mais nada, né? Porque é um 4%, se acontecer isso no 4%, é muito rápido. Certo? Eu botei essa imagem aqui para vocês verem que até as crianças obedecem que não pode ultrapassar a linha da largada. Há uns 2 anos atrás, nos jogos escolares, ainda era visto que, numa prova de 75 metros, que é de 12 a 14, que as crianças, deixavam ela sair sem bloco, mas de todo jeito ela tem que sair nessa posição. Certo? De 4 apoios, 3 apoios. Só que hoje em dia não. Mesmo que ela seja uma criança do interior, chegou no estadual, uma etapa estadual de jogos escolares, ela tem que usar o bloco. Porque quando chegar no nacional, ela vai ter que usar. Certo? A prova de campo é muito mais coisa, é rapidinho, porque eu coloquei aqui. O atleta na prova de campo, ele tem que esperar o implemento cair para ele poder se retirar da zona de lançamento ou de arremesso, tá certo? Se ele não se retirar, o árbitro tem que desclassificar, até se for a nível escolar, tá certo? Sim, tem que ter o árbitro anotador, o árbitro no ponto de queda, que é o que eu falei naquela hora, que o árbitro tá lá, esperando o implemento cair, ele já vai em direção ao implemento, e ele não pode perder o olho o olhar de onde caiu o implemento, certo? Para não perder a queda do implemento e qual a marcação. É mais ou menos como é que tem que ter certeza de onde o implemento caiu, tá certo? Essa questão de tentativas, eu não sei se vocês sabem que numa semifinal de uma prova de lançamento, de campo, ou lançamento, ou arremesso ou salto, são 3 tentativas. E os 8 melhores atletas, eles têm direito a mais 3, que aí é considerada a final. Tá certo?
Ó, no salto em distância, eu coloquei essas imagens aqui, ou no salto triplo, que o atleta não pode queimar essa área que está escura, que seria, no caso, a plasticina. A tábua Gabriela, Oi, deixa eu só ver aqui. Oi, Clisman, pode falar. Porque pode ser que tenha a ver aqui, aí eu paro logo, sabe, Gabi? tá certo. É sobre as tentativas, né? Essas três tentativas, elas são consecutivas ou elas são alternadas entre cada atleta? Por exemplo, é feito É assim, é uma assim, rodada, aí depois feito outras rodadas. Aí, em cada rodada, um atleta tem uma tentativa. é. Em cada rodada, o atleta tem uma tentativa. Até porque, para não cansar, tá certo? Aí tem, vamos supor, se tiver mais de 4 atletas na prova, geralmente o intervalo. Não, se tiver 3 atletas, geralmente o intervalo de lançamento da tentativa para outra é 1 minuto e 30. Se tiver só o atleta na prova, pode ser de 2 minutos a 3 minutos. Eu não sei certinho. Só que dá um tempo para o atleta descansar, se preparar para a próxima tentativa, certo? Se for o atleta de prova combinada, esse tempo de descanso entre uma tentativa e outra, se ele estiver sozinho na prova, é maior. Certo? No caso, só assim, uma curiosidade, no caso de para-atletas, o que acontece? Geralmente, se o atleta é visual, dependendo do nível dele, o atleta ele faz todas as tentativas seguidas. Ele não faz as tentativas alternadas com outros atletas. Certo? Sim, aqui nesse salto, nessa tábua branca, ela tem 20 centímetros. Essa parte aqui, vermelha, é a plasticina. Hoje em dia, as tábuas, elas não têm mais essa parte de madeira. Por quê? Fazia com que o atleta não errasse. Porque essa parte de madeira aqui que o atleta pisasse e fizesse isso, não queimava. Aqui, geralmente, hoje em dia, essa parte amarela já é a plasticina. Tocou na plasticina, como se fosse uma massinha, fez a marca, o árbitro tem direito de queimar o salto, certo? Ó, nesse arremesso do peso, vocês estão vendo onde está o pé da atleta? Nesse tipo de arremesso, que é com giro, ela pode pisar na parte externa do setor. Agora, na parte interna, aqui próximo à área de queda, ela pode tocar na parte de dentro, porém, em cima, ela não pode. É considerado queima. Ela pode passar a perna no ar, mas ela não pode desequilibrar e tocar na parte branca aqui, na parte de cima. Tá certo? Não sei se vocês conseguiram entender. Ela pode tocar na parte de dentro. Ela não pode tocar em cima. Não pode dar o toquezinho, gente, na parte. Entenderam? Dentro. Em cima não pode tocar. Ela pode passar no ar. Certo? No caso aqui, no lançamento do martelo. O molinete, que seria essa cauda aqui. No lançamento, nos lançamentos de martelo, disco, se tocar a jaula, a rede, e cair na área de queda, não é falho, certo? É validado o lançamento, certo? O que acontece se o molinete se separar desse pezinho aqui, do martelo em si? O que acontece? Se for durante o ar, o lançamento é validado. O atleta não perde sua tentativa. Tá certo? Aí fica com o molinete. Se o molinete cair nessa parte aqui, que não é a de queda, e o martelo fosse embora, cair na área de queda, é validado o lançamento. Tá chegando no final. Essas siglas, gente, só título de curiosidade, porque tem na súmula. Tá certo? Bom, a DNS, o atleta não iniciou a prova. Seria aquele atleta que confirmou na corrente chamada e não entrou na prova. Certo? Aí vamos supor, para correr 100 metros. Ele não correu, DNS.
Não terminou a prova. Geralmente em provas de corrida e marcha atlética. É DNF. Vamos supor, o atleta correu 200 metros. Se lesionou lá, faltando 50 metros para acabar a prova, o atleta não completou a prova. Nem foi andando, só ficou esperando a equipe médica. Gabriela, eu Oi. vou já falar que pode ser que eles tenham dúvida de onde que surgiu. Gente, tá em inglês, tá? Não iniciou, é do not start. Foi Aí é mal. DNS. Aí não terminou, é do not finish. Não terminou. É do inglês. Como a regra é internacional, a gente segue a IAAF para tudo. Lógico que tem as adaptações, mas a regra é internacional. Até para um estadual, é tudo, as siglas são todas em inglês, certo? Esse NM, nenhuma tentativa válida. Vamos supor, se o atleta está na semifinal, ele fez 3 arremessos de peso, queimou os 3 arremessos, aí vai aparecer NF. Agora, se só tiver 8 atletas de arremesso de peso, se esse atleta que está em último lugar, última colocação, tem 8 atletas, se ele não teve nenhuma tentativa válida, ele está automaticamente classificado para fazer as 3 tentativas finais da final, certo? Ele tem esse direito, porque tem 8 atletas. Agora, se tivesse 9, ele já estaria fora, se ele tivesse nenhuma tentativa. Desqualificado. Aí depende da regra que foi aplicada. Vamos supor, esse daqui ele pode ser usado quando o atleta derruba uma barreira proporcionalmente, quando o atleta pisa na raia, na borda interna da raia do seu adversário, quando o atleta queima a largada, tá certo? Tentativa válida em provas de salto verticais. Sempre usa a bolinha. Vamos supor, tá em 1,50 m. Eu passei a tentativa. Aí o árbitro na súmula vai, bota a bolinha na minha tentativa. Tá bom? Tentativa que o atleta falhou em provas de campo. É o X. Certo? Tentativa que o atleta passou em provas de campo. É o tracinho. Como esse passou? Esse passou, vamos supor. O atleta tá com a dor no estômago. Ele fez o primeiro salto. Não, melhor, o atleta está fazendo prova simultânea, 100 metros e o salto em distância. Ele fez o primeiro salto, saltou 4,30. Aí ele correu 100 metros, voltou para fazer o salto. Aí o árbitro, chama ele. Aí ele, tô muito cansado. E como ele está numa colocação boa, mesmo com o salto, ele tem direito a passar essa tentativa. Agora ele perde essa segunda tentativa. Ele só vai para a terceira tentativa depois que todos os colegas dele fizer a rodada, tá certo? Espero que tenha entendido. Rzinho, atleta que retirou de uma prova de campo ou de uma prova combinada. Geralmente, esse atleta, como se ele desistisse da prova. Ele não se machucou, não, ele desistisse da prova. Isso acontece muito na marcha atlética. Ou na prova combinada, porque é muito fácil o atleta ver que não vai alcançar ponto muito comum, o atleta ver que não vai alcançar tal pontuação, não está indo bem e ele desiste da prova. É muito comum em nacional ou internacional. Quezão, qualificado pela classificação em prova de pista. É assim, tá na semifinal, tem 2 séries, com 8 atletas cada série. Classifica-se os 3 primeiros de cada série, mais os 2 melhores tempos para ir 8 atletas para a final. Esses 3 primeiros atletas que se classificaram pela posição, que foram os 3 primeiros em cada semifinal, recebem o quezão. E os atletas que forem classificados com o tempo, que são os 2 melhores tempos das 2 séries, juntando as 2 séries para ir para a final, recebem o quezinho. X, tentativa de campo, mesma coisa. Esse X e esse tracinho, a mesma coisa que eu falei anteriormente, certo? O Rzinho a mesma coisa. O Qzinho e o Qzinho a mesma coisa. Esse Qzinho com R. O que acontece? É aquela questão do júri de apelação. O atleta... Aconteceu alguma coisa durante a prova
Aí o árbitro deixou ele continuar na prova. O seu técnico, o técnico dele, entrou com júri de apelação. Depois o árbitro geral foi, não, tudo bem, a sua justificativa está válida. Classifica ele para a próxima fase, que pode ser uma semifinal ou uma final. Certo? Não é obrigado a ser sempre uma final. Tá bom? Sim, essa é a questão do mais. Mais que? É quando o atleta de marcha atlética, ele não diz que não entende porque ele está sendo penalizado, aí o árbitro diz que foi porque ele dobrou o joelho. A mesma coisa quando o atleta flutua, usa o tio. É pego na fase de voo, porque, como vocês sabem, né, o atleta na marcha atlética é para ele estar sempre com um pé no chão. Essa questão do cartão amarelo, que na súmula vem YC, vamos supor, vai dar uma largada de 100 metros. O estádio está na maior zoada. Desculpa, gente, esse seria o caso do cartão. Pode ser o cartão amarelo. Está na maior zoada, os espectadores não fazem silêncio. Aí o árbitro de partida. Última forma, os atletas saem, mas eles não correm até a chegada. Eles esperam entrar o árbitro geral de partida. Ele mostra o cartão para todos os finalistas lá, se for uma final, todos os atletas, para mostrar que não foi queima, mas que vai dar outra largada. Aí, nesse caso, tem que esperar o público fazer silêncio. Tá certo? Esse segundo cartão amarelo seria no caso da prova combinada. Se o atleta queimou a largada, ele tem direito à segunda queima. Ele só tem direito a uma queima. Aí mostra o cartão. E na segunda vez, mostra o cartão de novo, mais o cartão vermelho. Que no caso também é a diagonal vermelha com preto. Que no caso seria esse aqui. Pronto, acabou. Eu espero que vocês tenham entendido. Quero agradecer. E Você clica em para apresentação. Coisa, se faltou coisa. Não? Eu adorei, porque eu fico assistindo, né, no atletismo. Aí eu já imaginava as siglas por conta do inglês. Só que eu nunca tinha me tocado do xizinho, do zero nas tentativas. Eu até estava tentando achar aqui para eles o score da prova da Malrin, das tentativas. Se tinha o exemplo para eles verem um X e o zero das tentativas, mas eu não achei um vídeo aqui. Mas assim, quando você foi falando do revezamento, eu mandei para eles o exemplo lá do Mundial, que eu nem lembro qual ano que foi, mas que os Estados Unidos errou a troca. Aí mandei para eles também, para eles darem uma olhadinha aí no chat. Gente, vamos lá, vamos aproveitar. Eu comecei um pouquinho depois, né? Então vamos aproveitar aqui. A professora Gabriela falou da parte geral, certo? Que também tem lá naquele arquivo que eu mandei para vocês, as provas de pista, prova de campo, prova combinada, marcha atlética e aquelas que são de corrida, de rua e cross-country, eu pedi para vocês trabalharem, tá? Então, assim, vai ser tipo de frente, literalmente de frente com o Gabi. Nós vamos fazer uma troca, nós vamos fazer uma interação rápida aqui, porque eu acho que vocês entenderam bem, né, a explicação da professora, e também dúvidas que vocês podiam ter colocado, né? É que não é fácil, né, na verdade, né, Gabi? É muito detalhezinho, e assim, eu tô mais familiarizada, mas não sou atleta, mas eu tô mais familiarizada, eu ainda vejo muita coisa, eu vou descobrindo muita coisa, mas assim, como eles viram antes, aí eles já têm pelo menos uma dúvida. Vou começar de baixo para cima, tá, gente? O grupo da Carla, que ficou com corridas de rua e cross-country. Tem algum representante aí? É que como hoje não é dia de aula deles, Gabriela, aí por isso que eu tô perguntando se tem alguém aqui, entendeu? Que como não é dia de aula deles. Tá, tudo bem. Eu acho que não tem ninguém, né? Se eles já tinham falado, eu vou passar, tá, pessoal? Eu vou verificar se ela me mandou no e-mail, porque eles compartilham comigo no Drive. Aí eu vou ver qual foi a dúvida, depois eu te aperreio, tá, Gabi? Eu te mando a dúvida que eles tiveram. Tá certo. É do grupo do Pedro, gente, que ficou com marcha atlética.
Não morre tão cedo. O Pedro, ele tá com a internet variando. Ele entrou na hora que eu falei o nome dele. Oi, Laura, pode falar. Acho que o Matheus queria fazer uma pergunta. Professora, a minha dúvida é com relação ao cartão vermelho do árbitro. Quando ele mostra o cartão vermelho, por que que é só o árbitro-chefe que pode mostrar o cartão vermelho? Que a impressão que eu tive quando eu estava lendo foi essa. É, só árbitro-chefe. É porque tu imagina se todos os árbitros fossem passíveis de desclassificação. Imagina a confusão. Porque, querendo ou não, a regra ela tem também interpretação. Aí, vamos supor, eu sou um árbitro normal. E o árbitro-chefe é mais experiente, já participou de competições nacionais e internacionais. Ele, querendo ou não, tem uma experiência maior que eu. Ele tem uma interpretação que provavelmente eu não vou ter. Aí, geralmente, é o árbitro-chefe que faz essa desclassificação. Até porque, se der algum problema depois, quem vai resolver é ele. Espero que tenha respondido. E aí, Laura? Respondeu, sim. Respondeu. Pronto. Gente, eu falei só uma, mas se tiver um pouco mais de uma, vocês podem ir falando, tá? Vamos pro grupo da Cristiane, provas combinadas. Tem alguém aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, acho que não tem ninguém. Provas de campo, Antônio Marcos. Isso é normal, sempre acontece. Os alunos querem fazer pergunta. Clisma levantou a mão. Yes. Ah, tá, entendi. E Matheus tinha levantado também. Pode falar, Clisma. A minha dúvida é porque, assim, a gente sabe que no alto rendimento, por exemplo, há toda uma questão de biomecânica que é trabalhada para melhorar a performance do atleta, né? Mas existe algo na regra que seja pré-definido que o atleta tenha que executar? Por exemplo, na hora de saltar, seja obrigado que ele tem que saltar com um determinado pé, a forma como que ele tem que pegar na vara para o salto em altura, por exemplo. Ela tem que ser, por exemplo, a mão direita tem que ser inferior, e a superior, e a mão esquerda tem que ser inferior, ou dependendo do atleta, ele pode mudar. São essas questões assim, mais que estão mais relacionadas com a mecânica do movimento, mas tem algo na regra que diz respeito a isso, ou isso é a critério de cada treinador, do atleta, ou da equipe técnica que acompanha o atleta? Ótimo. Geralmente não tem. O que tem? No salto em distância. Diz que não pode fazer salto mortal, não pode saltar com os dois pés, se eu não me engano, tem na regra. E, ponto, em questão em relação à biomecânica, só isso que tem na regra do salto em distância. Em relação à biomecânica, não tem essa questão do salto com vara, essa questão de melhor postura para o atleta chegar àquela performance. Se descobrir outra, seria muito bom. Mas tem em relação ao lançamento do dardo, que o atleta não pode lançar com o braço embaixo da altura do ombro. O atleta tem que lançar com o braço acima da altura do ombro, certo? E tem em relação ao arremesso do peso, que o atleta tem que arremessar com o peso próximo ao pescoço e fazer com o movimento até ele se deslocar no ar com o peso no pescoço. Tem dizendo isso nas regras. Se o atleta ele não fizer essas questões, também é considerado falha. Ele perde a tentativa. E também tem o da marcha, que o atleta não pode flutuar, não pode entrar com o joelho flexionado e não pode... Ele é obrigado a sempre ter um pé em contato com o solo. Só essas questões que tem em relação à biomecânica nas provas. Certo? Foi boa a pergunta. Vamos lá.
Ele é técnico de handebol, Gabriela, o Klinsmann. Ah, coisa boa. Dos esportes, ele aí. Provas de pista, por último, não menos importante, Rossellini, o grupo da Rossellini. Quem que tá aí, gente? Ela tava tendo agora, né? Está aí, Rossellini? Ah, tá aqui. O pessoal pode perguntar, viu? Fique à vontade. Se tiver É que alguma. às vezes dá um delay, Gabi, a Ah, transmissão. Rossellini, se você tiver sem áudio, pode digitar, tá? Como seu grupo ficou com as provas de pista, vocês têm. Lembra que eu pedi para vocês fazerem pelo menos uma dúvida com relação às regras? Aí você pode colocar qual foi alguma dúvida que vocês tiveram sobre as regras. e se for sobre alguma coisa que eu já falei, para eu repetir também. Também, sim. Meus cachorros. Os meninos comentaram enquanto estava apresentando, eles colocaram no chat. Aí eu falei, gente, é home office, né? Não tem como. Eu tenho 4. Ai, meu Deus. E eu morro de medo de um poodle pequenininho, de um grande, não tem jeito. Morro de medo. Só tá você, Rocelino, do seu grupo? Porque podia outra pessoa falar, né? Se tivesse com algum problema. Professora, em Oi, Matheus. relação a esse questionamento, a gente não optou por colocar porque a gente deve ter entendido mal na hora que você explicou. A gente pensou que a gente deveria colocar um questionamento só se houvesse algum durante a execução da Não, então melhor atividade. ainda, Matheus. Vocês não tiveram dúvida, melhor ainda. Eu Melhor ainda. Não, então tá bom, gente, sem problema. Porque eu falei assim, coloquem pelo menos uma. Mas se vocês não tiveram dúvida, então tranquilo. Aí, Gabi, ó, precisar de árbitro, precisar das coisas, assim, ó. O grupo do Matheus, coisas, eles já sacaram como é que faz os negócios aí. se puder Gente, dar uma prática, ia ser ótimo. nossa, não fala não, tá complicado. A gente só tá ofertando essa disciplina que é muita carga horária prática por conta da formação deles, porque já vai atrasar, né? Naturalmente, por conta da pandemia, já vai atrasar. Senão eles ficariam muito mais atrasados, aí não teve bronca. E assim, a gente partiu do princípio que eles já pagaram o atletismo 1, então essa base agora seria um pouco mais do treinamento para iniciação, os detalhes para iniciação, sabe, esportivo. Então ficou mais assim. Gente, mas é isso, vamos encerrar, né? Vamos cumprir nosso horário, hoje é sexta-feira. A gente começou um pouquinho depois. Gabriela, eu não sei como agradecer. Eu acho que palavras não são suficientes, porque foi muito bom, tanto pela sua formação que você tem, pela sua experiência, de escutar alguém da prática mesmo falando, ainda mais que é árbitro também. Então, assim, meu muito obrigado. Gente, vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa para a professora Gabriela, vocês podem ficar à vontade, tá? Gente, eu vou falar. Senão eu vou ficar rasgando cedo aqui. É melhor você falar aí, Gabi. Quero agradecer pela oportunidade. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer coisa pode me procurar. A Hanna tem meus contatos. E dizer para vocês que caso vocês queiram trabalhar com atletismo, ensine seus atletas. Mesmo sendo assim, de iniciação, tira um dia para trabalhar só pista ou só um arremesso, mas ensine a empunhadura, a pegada, ensine as regrinhas básicas para quando ele chegar na competição ele não chegar perdido, porque isso faz muita diferença, tá certo? E que espero que alguém daí queira trabalhar com atletismo, é um esporte magnífico e pode ser até usual como preparatório para outras atividades, tá certo? E mais uma vez, obrigada. Tá posto aí, gente. Tá posto. Quem quiser trabalhar, já tem até os contatos aqui.
É isso, eu consegui falar com o pessoal da federação daqui e tem alguns professores que trabalham com atletismo escolar, sabe, Gabriela? Aí eu vou passar para eles. Eu estou tentando que eles venham fazer esse mesmo bate-bola com você, para deixar eles já com os contatos, né? Se eles não quiserem trabalhar, não tem. Realmente, né? A educação física é um mundo, então não tem bronca, mas assim, a gente dá essa base aqui na universidade, sabe? De deixar ele já com os contatos e tudo mais. E eu Legal. vejo muito a questão da arbitragem. Eu achei muito legal você ter vindo e tudo mais, que assim, não tem como, né? Quando você fala de iniciação, quando você fala de qualquer coisa, e é esporte, então não é querer alto rendimento, não é querer esportivização, é que assim, é modalidade esportiva, vai ter a técnica, vai ter a tática, vai ter as regras, gente. Então, assim, não tem pra onde correr. Até jogos, quando vocês começam a trabalhar jogos, vocês trabalham primeiro jogos sem regras, depois de jogos com regras, para poder chegar nos jogos mesmo, para depois chegar na prática esportiva. Então, é início mesmo, tá? Gente, brigadão. Sexta-feira, se cuidem. Quarta-feira nós temos sim encontro síncrono. Até agora está tudo confirmado. Vocês vão ver questão de organização de competição a nível escolar, alguns cuidados que vocês têm que ter, certo? Seja que competição for, tá? Mesmo que seja competição para iniciante e para a idade variada e etc. Clisma, você consegue tirar um print, por favor, da tela? Porque eu não faço ideia como é que faz. Eu acho que eu estou com problema na minha internet, só está aparecendo você e a. Sim, eu consigo. Vê se você consegue, Gabi. Laura, você sabe, Dá uma Laura, ideia também? do Vanessa. Ah, a Laura sabe. Pera, deixa a Laura tira, então. Fechado. Deixa eu só tirar aqui o óculos, vai. É filho por quê? Não, minha filha, mas você tem que passar, Laura. Você tem que passar. Aí ela desligou a câmera dela. Não, tem que estar aí. Quando for, você fala, tá, Laura? Fala X. Eu nem sei onde eu Foi. olho. Já foi. Eu acho que eu saí de. Beleza. Olho para baixo, olho para baixo. Se alguém saiu com o olho fechado, já era. Vê aí, Laura, se ficou bom. O João me tá de cabeça para baixo, gente. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação. Boa sexta, bom final de semana, tá bom? Até quarta-feira contra o síncrono. Valeu, viu? Eu vou só encerrar aqui a gravação. Fica um pouquinho aí, Gabi, tá? Tá. Tchau.